Hoje o nosso estudo está aqui em Provérbios 19, 2. Eu vou estar falando a respeito da pressa, né? Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre isso, mas hoje veio novamente no meu coração o desejo de falar sobre isso. Porque 19:2 de Provérbios. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então, assim como não é bom para nós ficar sem o conhecimento, principalmente a respeito de Deus, não é bom também que a gente se apresse, porque quando a gente se apressa, os nossos pés pecam, né? E aqui a palavra do Senhor mostra que em João 11, ali quando fala da ressurreição de Lázaro, muitas pessoas pensavam que Jesus levou ali 4 dias para chegar, né? Jesus, a gente não vê ele em nenhum momento ali na Bíblia, ele correndo desesperado, né? Para chegar em algum lugar, né? Mas ali na morte de Lázaro, a gente vê ele seguindo o caminho normal. Pelo caminho ele foi realizando outros milagres. E as pessoas, muitas pessoas achou isso até esquisito, estranho, né? Ele sendo amigo de Lázaro, ele não ter se apressado. Mas ele foi no ritmo ali dele e era necessário que fosse assim para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Então a gente tem que às vezes ter cuidado com esse negócio de pressa. Não que eu estou falando que a gente não deve ter horário, né? O certo é fazer as coisas dentro do horário, né? Eu tenho um grande problema com o horário. Eu tenho sempre que estar pedindo a Deus, que eu não sou uma pessoa muito pontual, né? Então, assim, não sou pontual, mas assim, é uma falha isso, né? Nós devemos buscar ser pontual, né? Porque a gente acaba... Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas ultimamente eu tenho ouvido assim algumas pessoas e eu tenho visto que é verdade. Quando a gente não prioriza isso, marca algo e não chega ali no horário, você de certa forma está desrespeitando as pessoas que estão ali esperando, né? E eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? E então assim, realmente, né? A gente tem que fazer de tudo para chegar no horário, né? E para isso a gente tem que fazer as coisas. Se a gente sabe que a gente é meio devagar, tem que fazer as coisas com antecedência para a gente conseguir chegar no horário, nos lugares, né? E porque é uma forma de estar ali respeitando quem está esperando, é um compromisso, né? Então, só que aí no caso aqui, voltando aqui para Jesus, a gente não via Jesus correndo desesperado para chegar em algum lugar. O que eu quero dizer com isso é que também a gente não pode ser pessoas que também fica doido, histérico quando alguém se atrasa, né? Ou querer ter o controle de tudo, como se a gente fosse o dono do mundo ou a dona do mundo. E não é assim também, né? Eu não estou aqui defendendo quem se atrasa, mas eu também não estou falando para a pessoa ser uma pessoa que promove um escândalo quando alguém chega atrasado, né? Então a gente tem que ter equilíbrio, ter controle, né? Ser constante, buscar ser normal, né? No nome de Jesus. Então, assim, a gente vê que Jesus, ele não foi correndo desesperado, ele foi ali no ritmo mesmo que tinha que ser e aquilo contribuiu, foi tudo para a glória de Deus, né? Aquele atraso, os 4 dias, foi para o nome do Senhor ser glorificado, né? E o Senhor, como sempre, tem o controle de tudo nas mãos. E aqui, também lá em 1 Samuel,
no 13, 1 Samuel, 1 Samuel é ali na parte de que Saul está ali esperando 7 dias por Samuel para fazer o sacrifício e Samuel não chega e ele acaba fazendo o sacrifício ali. Mostra também, né, que o profeta também estava indo no ritmo dele, né, e ali Saul pecou porque não esperou, né. Então nós temos que nos avaliar e vermos que aqui no caso foi o profeta, ele chegou depois e Saul pecou porque não esperou. Aqui Jesus Cristo estava indo e para muitas pessoas ele não estava se importando com o que estava acontecendo com Lázaro, mas tudo cooperou para o bem, né? Então assim, e para o nome de Deus ser glorificado. E aqui em Provérbios está falando, né, no 19:2, que assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Assim como não é bom para nós a nossa alma ficar sem conhecimento, a palavra de Deus deixa claro que o que se apressa com seus pés peca. Então, do jeito que nós precisamos do conhecimento, a gente também precisa de cautela, né? Não devemos ser pessoas que se apressam com os nossos pés para não pecar e fazer aquilo que Saul fez. Saul pecou porque não respeitou isso e não teve obediência, né? E aqui em João, quando fala de Lázaro, Jesus demorar os 4 dias não impediu que Lázaro fosse ressuscitado e que o nome do Senhor fosse glorificado. Como lá também, se Saul tivesse esperado, não ia impedir de Deus operar ali, né? Então a nossa pressa é o que pode às vezes atrapalhar, né, o trabalhar de Deus. Então isso em qualquer área da nossa vida. Nós devemos prestar atenção na palavra e respeitar o tempo, né? E não nos precipitarmos, porque Saul se precipitou e pecou. E aqui no caso de Lázaro, esse atraso que para muitos era atraso, não foi. Jesus chegou na hora certa, no tempo certo, para o nome do Senhor ser glorificado, né? E a gente não vê Jesus correndo desesperado para chegar em nenhum lugar, né? E essas coisas é do homem, né? A gente não via Jesus desesperado para fazer nada, correndo desesperado para chegar em algum lugar, né? Então esse negócio de desespero, essas correrias, esse monte de coisa que as pessoas fazem, isso é coisa do homem, né? Jesus participava de tudo, né? Tinha lá os discursos dele, as conferências, né? Onde ele ia, e era tudo assim, né? Ao ar livre, ou dentro do templo, ou quando ele ia na casa de alguém, né? De um pecador, como na casa de Zaqueu, enfim. E a gente não via em nenhum lugar da Bíblia Jesus correndo desesperado para chegar em algum lugar num compromisso, né? Jesus sempre chegava no tempo certo, né? E até ele fala na palavra dele que quem anda com ele anda sempre de dia, né? Então é isso, meu irmão. Não devemos ficar, devemos vigiar com esse negócio de pressa, não que eu estou falando que a gente tem que andar por aí sem cumprir os nossos compromissos, chegando atrasado, não é nada disso, né? É bonito quem consegue cumprir seus compromissos, chegar no horário,
é ordem e decência, né? Mas também a gente não deve ficar infernizando a vida dos outros, né? Por causa que se a pessoa tem essa deficiência, enfim. Então, assim, ore pela pessoa, ao invés de criticar e julgar, né? Mas, assim, o certo é a gente chegar no horário, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está respeitando o outro também. E está se respeitando, né? Mas está respeitando o outro. Mas o que eu quero dizer que pra gente observar a palavra, né? Que as coisas não é como a gente tem que ser daquele jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser na minha hora, tem que ser... Não é assim, irmão, não tem que ser. As coisas são do jeito que elas são, né? E se a gente observar a Bíblia, a gente aprende aqui, né? Então, a pessoa que quer fazer tudo correndo, desesperado, quer estar sempre ali, acaba tendo um infarto ali, morrendo, né? Então, olhe para o seu corpo, respeite também os seus limites, né? Não fique por aí fazendo um monte de compromisso e depois não conseguir cumprir, e se não cumprir vai morrer por isso. Então, assim, faça aquilo que você aguenta fazer, faça aquilo que está dentro do seu alcance fazer. Não queira fazer o que você não pode fazer, tá bom? E é isso, esse é o conselho aqui, em nome de Jesus. Né? Mais uma vez eu vou ler 19:2 de Provérbios. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Então a gente não devemos ter pressa com nossos pés, para que a gente não caia em pecado, tá bom? Se Saul tivesse obedecido isso, ele não tinha pecado. E aqui a gente deve observar o perfil de Jesus, como que ele agia, tá bom? E guardar esse conselho no nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Não ficar ansioso por coisa alguma, não ficar desesperado, fazendo um monte de compromisso para agradar as pessoas, né, dando sim para tudo e depois não conseguir fazer nada. Então, assim, querer abraçar o mundo. Não, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance fazer, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente aprenda a ter equilíbrio, até nos compromissos quando a gente marca, pra gente não ficar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, tô cansado. A gente tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer, que está no nosso alcance fazer, tá bom? Meu irmão, minha irmã, que eu e você, a gente possa realmente viver uma vida equilibrada, constante no Senhor, e que a gente não apresse os nossos pés para não pecarmos, mas andar ali na direção do Senhor, sempre contando com Ele para iluminar nosso caminho e nossos pés com a palavra dEle. Que a palavra dEle é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, meu irmão, minha irmã. Se você gosta desse canal, entra aqui, participa, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, tá bom? E que Deus te abençoe ricamente no nome de Jesus Cristo. Amém.